Agradeço, presidente. Cumprimento os colegas senadores e senadoras. Hoje veio a notícia, para mim, muito positiva, de que foi aprovada na CCJ da Câmara o projeto de lei 1496 de 2021, que é de autoria da senadora Leila Barros, mas que eu tive aqui o privilégio de relatar na CCJ. Então, foi aprovado ano passado no Senado Federal e foi aprovado agora na CCJ da Câmara. Resta, evidentemente, ainda o trâmite pelo plenário da Câmara, mas é um passo importante. E aqui cabe elogiar o trabalho que foi feito pelo deputado federal Arthur Maia, da Bahia, que relatou esse projeto e conseguiu obter ali a unanimidade de votação na CCJ da Câmara. Nós temos uma grande demanda da população brasileira hoje, que é a segurança pública. E sim, nós precisamos de estratégias, precisamos de investimentos, precisamos de uma legislação mais dura contra o crime, é isso que eu tenho defendido constantemente aqui nessa casa, mesmo muitas vezes contrariamente à orientação que existe do governo federal. O governo Lula, nós sabemos que é um governo leniente com a criminalidade, mas além de endurecer a legislação, precisamos também de inteligência e precisamos recorrer aos métodos modernos de investigação. O que trata o projeto de lei 1496? Ele amplia o nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos. O perfil genético, hoje, tem o papel equivalente da impressão digital, que a impressão digital teve na revolução da investigação criminal no final do século XIX. Hoje, um criminoso pratica um crime e deixa qualquer vestígio corporal no local do crime. Se esse vestígio for selecionado, é extraído o DNA, que é a identidade genética desse criminoso, desse material. Esse material é inserido num banco de dados, que é o Banco Nacional de Perfis Genéticos já existente. Isso permite o cruzamento de informações e a resolução de investigações criminais de uma maneira muito rápida. Nós temos já a lei aprovada em 2013 sobre esse assunto, mas a lei vigente atual ela é extremamente modesta. A refletir nos números que nós temos bastante tímidos do número de perfis genéticos inseridos no nosso Banco Nacional. Hoje são os dados que eu tenho são desse ano, do último relatório feito pelo governo federal, cerca de 220 mil perfis genéticos inseridos no Banco brasileiro. Enquanto que países como o Reino Unido têm um Banco Nacional de Perfis Genéticos de 8 milhões. Países como os Estados Unidos, de 20 milhões. Esse projeto de lei, ora aprovado, ele prevê a possibilidade, amplia o rol de pessoas sujeitas à coleta do perfil genético, passam a ser todos aqueles condenados, presos em regime inicial fechado. Então, amplia sobremaneira o rol de pessoas sujeitas, sem perder de vista selecionar aqueles que foram condenados à pena de prisão em regime fechado, que são crimes mais graves. E, no principal inovação dele, permite que o perfil genético seja coletado quando do recebimento da denúncia ou da prisão em flagrante por crimes extremamente graves, como, por exemplo, crimes contra a vida, ou crimes de violência sexual, ou crimes de violência contra crianças e adolescentes, e igualmente também em relação a membros do crime organizado ou pessoas condenadas por crimes praticados por organizações criminosas. Então, essa ampliação do rol vai gerar uma revolução no nosso banco e vai permitir, desde que a lei seja executada, uma ampliação significativa desse rol de perfis genéticos. Para ilustrar a importância desse mecanismo para a elucidação de crimes, eu quero aproveitar e relatar uma experiência que tive quando fui ministro da Justiça. Em 2019, embora nós tivéssemos a lei do Banco Nacional de Perfis Genéticos, era uma lei que não era executada, que não era aplicada. E nós iniciamos um programa no Ministério da Justiça para a coleta do perfil genético da população carcerária do país. E um caso em especial acabou sendo resolvido pela adoção dessa política.
O caso referia-se a uma menina chamada Raquel Genofre, lá em Curitiba, que em 2008, uma menina de 9 anos, quando deixou a escola e foi até a sua casa, ela desapareceu no caminho. Infelizmente, o corpo dela foi encontrado dias depois numa maleta na rodoferroviária de Curitiba. Isso em 2008. Foi um crime que comoveu a cidade, atraiu a atenção dos principais jornais e toda a cidade de Curitiba ficou praticamente atônita com aquele acontecimento e receosa de que tivesse um assassino de criança então à solta na cidade de Curitiba. A Polícia Estadual não se poupou de realizar esforços para identificar quem era o criminoso. Eu acompanhei essa investigação e sei dos esforços dos policiais, mas apesar de tudo que fizeram, buscaram câmeras, realizaram coleta de perfil genético de mais de 200 suspeitos, apesar de tudo isso, não conseguiram descobrir quem era o culpado. Pois bem, em 2019, senador Girão, no segundo semestre, foi coletado o perfil genético de um preso em Sorocaba, em São Paulo. Alguém que já tinha sido condenado, inclusive, por crimes praticados contra crianças e adolescentes. Mas alguém que, inevitavelmente, acabaria sendo libertado já, considerando as nossas generosas leis que prevêem aí progressão criminal. Foi coletado o perfil genético desse condenado em Sorocaba, inserido no Banco Nacional de Perfil Genético e deu cruzamento com o mesmo perfil genético que havia sido encontrado junto ao corpo da menina Raquel Genofre lá em 2008. E assim, 11 anos depois, um crime atroz que chocou a cidade acabou sendo resolvido através desse mecanismo moderno de investigação. Era um indivíduo que não tinha nenhuma relação com a menina, simplesmente alguém que passava pela cidade de Curitiba e, infelizmente, os seus instintos assassinos geraram uma vítima na cidade, mas jamais seria descoberto, não fosse o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, quando nós ampliamos, quando nós propusemos, como fez a senadora Leila Barros, e como eu fiz aqui o relatório também aqui no Senado, ampliando ainda mais as possibilidades de coleta do material genético de condenados e, inclusive, pessoas também investigadas por crimes graves, nós vamos dar um instrumento poderoso para a polícia, para a elucidação de crimes. E tem um ponto que é muito importante. Já existem estudos em países que têm bancos mais robustos, como os Estados Unidos, demonstrando que a coleta do perfil genético tem um potencial enorme para diminuir a reincidência. Isso é facilmente compreensível, porque um condenado, um criminoso que é catalogado, que tem o seu perfil genético extraído, o seu DNA extraído e colocado no banco de dados, ele sabe que se ele voltar a cometer um crime e se ele deixar qualquer vestígio no local do crime, ele pode ser facilmente identificado pela investigação. Não por acaso, no Reino Unido, onde o Banco Nacional de Perfis Genéticos tem praticamente 8 milhões de perfis ali inseridos, se diz que em 67% dos crimes, nos quais se conseguiu coletar o perfil genético em material deixado no local do crime, em 67% dos casos, quando se insere no banco de dados, já há uma correspondência com o perfil que estava previamente ali colocado. O que significa, na prática, senador Pílio Vanério, que para esses casos, praticamente a polícia do Reino Unido tem a solução, em 67% dos casos, logo no início da investigação, já tem a solução desses casos. Ou seja, não precisa despender tempo, não precisa despender longos atos de investigação, não precisa aí aguardar, muitas vezes, o sofrimento de famílias que ficam esperando a solução desses crimes. 67% dos casos são imediatamente resolvidos por meio desse instrumento. Então, tomo a liberdade aqui de compartilhar nessa casa essa notícia alvissareira, esperando que em breve também a plenário da Câmara possa aprovar o PL 1496. Veja que é um projeto de lei suprapartidário, foi de autoria da senadora Leila Barros, aqui do PSB, foi por mim relatado do União Brasil e também relatado ali na Câmara pelo
deputado Arthur Maia, do União Brasil. Nós temos que trabalhar juntos aí para aumentar o potencial de solução de crimes e assim aprimorar a segurança pública do país, porque as pessoas não aguentam mais, né, essa quase epidemia de criminalidade que tem nos assustado dia a dia. E para isso nós precisamos sim de investimento na polícia, precisamos de leis mais duras, mas precisamos também utilizar as novas tecnologias e os novos métodos de investigação para que nós possamos avançar com mais facilidade. E nesses vários países o que está dando certo, nós temos sim que copiar e utilizar no Brasil, ainda que com as nossas peculiaridades. Muito obrigado.